Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, 33º domingo do tempo comum, dia 17 de novembro. Hoje a família franciscana celebra Santa Isabel de Hungria. Ela é patrona da Ordem Terceira Franciscana e viveu de 1206 a 1231. Ela foi rainha da Hungria, então ela ocupou também as duas vocações. Foi viúva e depois também consagrada. Hoje também celebramos a 8ª Jornada Mundial dos Pobres. E a convite do Papa Francisco, todos nós somos convidados a contemplarmos as dores e os sofrimentos dos empobrecidos para não ficarmos insensíveis diante da dor das pessoas. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 12, versículos de 24 a 37. Naquele tempo disse Jesus, depois que passar a grande tribulação, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão dos céus, e as forças do céu serão abaladas. Assim então verás a vinda do Filho do Homem. Ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra, para congregar todos aqueles que foram fiéis durante a tribulação, e serão enviados a todos os pontos da terra. Aprendei com a parábola da figueira. Quando vocês olham a figueira e seus ramos estão ficando verdes e elas começam a florescer, logo dizeis que o verão está próximo. Pois assim também vós, quando virdes esses sinais, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo. Já está bem próximo e acerca do portão da vida. Agora, quando acontecerá esse dia, nem os anjos sabem e nem o Filho, mas somente ao Pai. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. E nesses últimos dias a liturgia começa a nos preparar para vivermos o tempo do advento, da espera, da esperança. Ainda que muitos cristãos católicos já não creem mais numa segunda vinda de Jesus. Ainda que a parousia para muitos dos nossos batizados hoje seja uma coisa insignificante. Mas mesmo assim, a liturgia continua a persistir, professando a fé. Creio que ele há de julgar os vivos e os mortos, e celebrando a fé, esperamos a vossa vinda gloriosa. Para que, quem sabe, depois desta tribulação de racionalismo, depois desta tribulação de racionalidade, de autossuficiência, aqueles que perseverarem até o fim, também sejam congregados por os anjos de Deus. E aqui, anjos entendidos como enviados. Na primeira leitura, nós encontramos aqui o profeta Daniel, descrevendo a batalha da tribulação, e Miguel que vem também em socorro da fraqueza das pessoas, protegendo-os e guardando-os, para que eles fossem entregues ao Senhor. Quer dizer, aqueles que permanecessem fiéis durante a tribulação. Porque a vida cristã é uma batalha espiritual. E a vida é uma batalha até chegar aos céus. E são tantas as tentações, porque o Senhor não nos enganou e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por isso Daniel hoje apresenta esse arcanjo, Miguel, como aquele que ajuda cada um de nós a batalharmos contra o mal. De tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos aparta de Deus e que mata em mim e em você a chama que fumega. Porque esta chama que fumega é a fé, a confiança em Deus. Por isso o evangelho de hoje nós descrevemos então uma literatura apocalíptica. E nessa Apocalipse, Marcos vai trabalhar não o pavor, não o medo, mas interessante que ele vai apresentar novamente para cada um de nós uma boa notícia. Uma boa notícia para aqueles e aquelas que, apesar de toda a tribulação, apesar de vivenciar todos os sofrimentos, todos os desafios, e diz aí,
o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair dos céus, as forças da terra serão abaladas, mas mesmo assim o Filho do Homem se manifestará. Apesar da morte, apesar da dor, apesar do sofrimento, o Filho de Deus se manifesta. E ele congrega todos aqueles que foram fiéis a ele em todos os cantos da terra. E cabe aos anjos fazerem então essa colheita. Essa colheita. Congregar, esse congregamento. De congregar todos aqueles e aquelas que, apesar de toda a tribulação, permaneceram fiéis ao Senhor. E assim então, Jesus convida a mim e a você nessa literatura apocalíptica, de um sol que escurece, de uma lua que não brilha mais, de estrelas que caem dos céus, das forças celestes que são abaladas, a não ficarmos mergulhados no pavor, e muito menos no pessimismo, mas a mantermos-nos fiéis com a cabeça erguida, porque quem não deve, não teme. Caberá então, diz Jesus aí aos anjos, percorrer todos os cantos da terra para congregar aqueles e aquelas que permaneceram fiéis e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos sim, não porque realizam milagres, não porque expulsam demônios, não porque falam outras línguas, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, e a palavra de Jesus vai dizer: essa geração não morrerá sem ver estes sinais. Não morrerá. E aquele que permanecer fiel, esse então será congregado pelos anjos. Esse será congregado. Agora, quanto ao dia e a hora dessas coisas acontecerem, os anjos não conhecem, o Filho também não conhece, mas cabe tão somente ao Pai. Então, que esta palavra de hoje seja esta força de ânimo para mim e para você, a permanecermos fiéis ao Senhor. E como nos recorda a carta aos Hebreus, Jesus Cristo é aquele intercessor, é aquele mediador absoluto, que nos apresenta diante do Pai, que ora por mim e por você para que não caiamos nas tentações, que nos ensina a cada dia mediante a sua palavra, porque todas as vezes que abrimos os evangelhos é o próprio Jesus quem nos fala. E diz ele: não passará, as minhas palavras não passarão, nem uma vírgula dela. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra permanecerá, porque eu sou o Senhor e estarei com vocês até o último momento. Jesus Cristo é aquele que entra num templo não edificado pela mão dos homens. É aquele sacerdote verdadeiro que, uma vez por todas, oferecendo seu sangue e sua vida, resgatou a todos nós e nos fortalece também nesse combate e nesta batalha. Agora, cabe a cada um de nós, então, fazermos a nossa opção fundamental, de permanecermos fiéis ao Senhor. E como nos ensinou o Padre Pio, o santo da confiança, ainda que o mundo esteja cheio de fumaça, ainda que o mundo se abale, eu confio em Jesus, porque Ele está comigo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a literatura de hoje apocalíptica não é para criar pavor na cabeça de nenhuma pessoa, mas é para nos incentivar e para nos animar e para mostrar novamente esta boa notícia de que o Filho de Deus vem e que Ele nos congrega, que Ele reúne a cada um de nós quando permanecemos fiéis com Ele. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Isabel de Hungria, rogai por nós, paz e bem.